Eita, que boa tarde. Tá com musiquinha aqui para mim ainda, mas boa tarde, pessoal. Que delícia poder estar aqui de novo, mais uma quinta-feira. Boa tarde, tá, peraí, gente. Acho que tá aparecendo música aqui para mim, por isso que eu fico ouvindo. Bom, mais uma quinta-feira, mais um dia para nós estudarmos o Evangelho juntos. Boa tarde, Tony. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, né? Então, pessoal, hoje, mais uma vez, em nome da nossa Casa Espírita Suave Caminho, nós estamos aqui para a realização do estudo do Evangelho. Estamos estudando o capítulo 3, deixa eu colocar aqui para a gente acompanhar. Capítulo 3, os itens 16 a 18, nós vamos falar hoje dos mundos regeneradores, que é o que a gente está doido para começar a vivenciar. Então, vamos falar um pouquinho sobre como serão esses mundos. Lembrando que o pessoal vai chegando, vai dando um oi para a gente aqui no chat, e aí a gente sabe quem é que está por aí. Hoje a gente já está com a Priscila, e hoje está a turma do ESD, ó. Começando pela Priscila, pelo Tiago, sejam bem-vindos. E vamos lembrar que essa nossa tarefa, esse nosso trabalho está diretamente ligado à fluidoterapia, que é um tratamento espiritual que a nossa casa oferece agora também, né, de modo online, de modo virtual. Então, quem estiver nos acompanhando, porque está indicado para fluido, permaneça com a gente nesse estudo da tarde, e no final a gente dá mais alguns recadinhos aí de como funciona. Boa tarde, Geisa. Boa tarde, Tuane. Bom, vamos começar como a gente sempre faz, com uma leitura edificante, com uma prece. Pode ser, Tuane? Pode. Vamos embora. Então, do nosso livrinho, meu livrinho preferido, Convivência, de Chico Xavier por Emmanuel, né, por Chico Xavier. Caminha. A tarefa com Jesus é semelhante à grande caminhada. Em cada marcha compreenderás que o serviço do bem não te permite o luxo do repouso desnecessário. Os apelos que te interrompem, surgem habitualmente de muitos modos. É o cântico das sereias da antiga imagem literária, induzindo-te a distrações que te imobilizem no esquecimento. É a lamentosa alegação de Cassandras de pessimismo, inventando fadigas que não sentes, tentando paralisar-te. São companheiros que se envolvem na trama de intrigas e melindres a te requisitarem para o desequilíbrio. São amigos que te deixam a sós, receando perder as vantagens que o vínculo a paixões possessivas. Ouve a consciência que te impele ao dever e não te perturbes. Seja qual for o convite que te façam para que te detenhas no campo cinzento da inércia, não te prendas a semelhante domínio da sombra. Serve e caminha. Isso, minha gente, toda vez que a gente inicia um trabalho, principalmente que é um trabalho com a espiritualidade de luz, vários obstáculos aparecem, várias pessoas nos convidam para várias coisas, várias outras nos chantagiam, e a gente tem que fazer as nossas escolhas. Ou a gente quer seguir aprendendo, lutando, modificando aí no caminho do bem, ou a gente continua com as mesmas atividades que tínhamos antes, né? Então vamos elevar aqui os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela nossa vida, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para a evangelioterapia, todos protegidos e amparados pelos amigos espirituais da Casa Espírita Suave Caminho, que a partir de agora inicia uma tarefa grandiosa de auxílio e assistência a nós e a todos aqueles encarnados e desencarnados que precisam da assistência espiritual no campo da saúde, no campo da moral. Somos todos agradecidos, que tenhamos uma hora de um estudo tranquilo, de muito aprendizado, de muita paz, de muita harmonia e muita proteção. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí.
Oi, mais gente chegando. Kátia, boa tarde, minha linda. Nilta também por aqui já, boa tarde. Li chegou também. Mas essa turminha tá bem disciplinada, né? Tô gostando de ver. Sabrina, seja bem-vinda. Tuane diz aqui que gostaria de ter mais informações sobre esse estudo. Esse estudo aqui que nós estamos fazendo, Tuane, é um estudo que a gente realiza toda semana, toda quinta-feira, às 16 horas. É um estudo do Evangelho e a gente faz aqui como é que fala? Uma leitura, um comentário em parceria com vocês que estão acompanhando a gente de casa e que participam aqui através do chat. Tá bom? Karina, seja bem-vinda. Então, vamos lá, pessoal. A gente está estudando aí o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para a gente sobre há muitas moradas na casa de meu pai. E nós estamos aí numa sequência de temas que vem nos convidando a uma reflexão, a entender, né? Por que muitas vezes a gente passa pelas nossas angústias, pelas nossas aflições, por que a gente ainda se depara tanto com o sofrimento, embora mais para frente tenha um capítulo específico para falar sobre os nossos sofrimentos, mas nesse capítulo que nós estamos entendendo que existe uma escala dos mundos, né? Existem mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos felizes e mundos celestes. E aí a gente está meio que passando um pouquinho para entender a categoria de cada um deles. Na semana passada foi muito bom, quem não acompanhou, vale muito a pena procurar aqui no canal o estudo, porque nós falamos dos mundos de provas e expiações, que são os mundos comparados com o planeta Terra. Então, ficou muito claro no estudo da semana passada para a gente entender o porquê de nós ainda passarmos por tantas provações. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos mundos regeneradores, que a gente fala tanto, né? Olha, nós estamos numa transição planetária, vamos deixar de ser um mundo de provas e expiações para nos tornarmos um mundo de regeneração. Então, vale muito a pena a gente entender o que nos espera nesse mundo de regeneração. E este mundo de regeneração, no caso, será o próprio planeta Terra que vai passar por uma transição. Então, vale muito a pena a gente acompanhar. Pode ir, Tony. Pode ir. Então, assim, só complementando aí a informação que a Grace passou, né, para quem começou a acompanhar hoje, ou vai começar a acompanhar hoje, o Evangelho, ele sempre vai e volta, ele vai sempre, né, Grace, complementando, ele vai e se refere a uma leitura anterior, ele se refere a uma leitura seguinte, que é para a pessoa que está lendo pela primeira vez não ficar tão perdida, mas vai ali numa sequenciazinha, quem puder ler na sequência, como a gente está fazendo aqui, é muito interessante. Então, nesse item 16 aí, mundos regeneradores. E essa palavra já começa chamando a atenção, né? Porque aqui é um verbo, né? Regeneradores. Esse mundo regenera. O que será que quer falar desse mundos regeneradores? Entre as estrelas que sentiram na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à provação? Né? Ou seja, confirmando que vários mundos existem iguais ao nosso, de provas e expiações. Mas também os há mais miseráveis e melhores, ou seja, existem planetas, mundos, né, piores do que o nosso, que a gente vive hoje, e os melhores. Podem, como os há de transição, se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, ou seja, de um sistema solar, né, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio.
Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há as que sucumbem. Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Né? Então, assim, ele coloca, mais uma vez, né, ele vem ali falando que existem vários mundos, e quando a gente fala mundos, gente, a gente fala, estamos falando aqui de plano espiritual e de plano material, né? Existem os mundos invisíveis e os mundos que são visíveis, os planetas e os vários lugares, faixas de vibração dos planetas. Então, assim, todos se intercomunicam. E vem colocando aqui o texto que todos nós fazemos o intercâmbio, né, Gleice? Né? Se você conseguiu avançar um pouquinho, você já vai para um lugar onde você, nesse lugar, você vai contribuir e receber ajuda, e se você não conseguiu, você vai para um outro lugar que você precisa de ajuda, mas aí, como se você está voltando, está retrocedendo, porque alguns equívocos você cometeu, então vai ter que se corrigir esses equívocos, e a mesma oportunidade é dada por Deus a todos da mesma forma. E o que vai fazer a diferença, né, entre que caminhos a gente vai tomar, se eles são mais aflitivos ou se eles são mais tranquilos, são justamente as nossas escolhas, a nossa perseverança, a nossa batalha para nos superar. Porque nós vivemos num mundo hoje de provas e expiações, que é um mundo onde a influência negativa é muito grande, existe muito mal. O mal ele entra no nosso pensamento sem a gente perceber, porque ele faz parte o tempo todo. As referências que nós temos são muitas de sofrimento, né? De agressividade, de violência, de injustiças, de dores, de doenças, tudo isso está do nosso lado. Então, de alguma forma, a gente vai sendo afetado por isso, ou pela notícia de alguém que está sofrendo, ou por nós mesmos ou alguém próximo da gente. Isso faz parte desse mundo que a gente vive. É a forma de lidar com isso é que vai nos levando, né, que a gente vai aprendendo na doutrina espírita, é que vai nos levando para esses mundos com menos sofrimento, como os mundos regeneradores. Gleice. É isso aí. Então, em relação a esse primeiro parágrafo, a única coisa que eu tenho para falar é da informação que ele traz sobre tudo que a gente vê no universo e aquilo que a gente ainda não alcança com os nossos olhos, nem com os nossos microscópios. Microscópio não. Microscópios. Ih, gente, falhou, hein? Telescópio. Telescópios, olha eu viajando aqui. Tudo é criação divina. E nada na criação de Deus fica sem um fim útil, né? Fica sem uma razão de ser. Então, eu costumo dizer que quando a gente olha para o céu, aquele céu lindo, estrelados, são muitos mundos habitados. E existem aqueles mundos, inclusive, que a gente não consegue ver com os olhos da matéria. Então, nada fica sem um propósito. E cada sistema solar, cada galáxia, tem uma infinidade de diversidade de mundos. Então, em cada galáxia existem inúmeros mundos primitivos, inúmeros mundos de provas e expiações, inúmeros mundos regeneradores, enfim. Então, é como se fossem degraus ou séries escolares, né? Que a gente vai passando de nível de acordo com o nosso esforço, de acordo com os nossos resultados, conforme nós vamos adquirindo maturidade espiritual, nós vamos tendo carta branca para entrar em níveis mais elevados, e é isso que chama atenção nesse primeiro parágrafo, e também me chamou a atenção, que hoje eu esqueci meu evangelho em casa, estou olhando pela internet, tem uma parte que fala que a alma, ela foi dotada de amplas faculdades para praticar o bem, e que é uma pena que muitos
não se esforçam na medida, né, na medida certa, que muitos fracassam, mas que o propósito de Deus não é destruir essas almas. Olha, então vai arder para sempre no mármore do inferno. Não, não é isso. Ninguém vai arder para sempre no mármore do inferno. Todos nós vamos ter sempre novas oportunidades. É claro que cada vez que a gente insiste, persiste num erro, num vício, num mal, a nova oportunidade que a gente vai ter não vai ser tão light, não vai ser tão fácil, né? A gente não vai ficar tendo moleza para sempre. Cada vez que a gente vacila ou que a gente reprova, que a gente repete de ano, o ano seguinte não vai ser mais facinho, não. Pelo contrário, né? Os centros de recreio, as horas vagas, as aulas vagas vão ser menores. O negócio vai ser cada vez mais puxado. Mas o certo é que a gente sempre vai ter oportunidades. Por quê? Porque nós somos seres que fomos criados perfectíveis. Nós estamos destinados à perfeição. Então, esse esforço vai depender de cada um de nós. E é por isso que no texto tem um trecho ainda que fala lá sobre nós termos várias oportunidades, né? Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Deus permite-lhes, né, ir a esses mundos onde de encarnação em encarnação, as almas, né, se depuram, se regeneram e voltarão dignas da glória a que foram destinadas. Então, a ideia é que a cada oportunidade, a cada aprendizado, a gente vai realmente crescendo. Então, cada reencarnação é uma oportunidade. O Marcelo, já nos ajudando aqui, diz assim: interessante, com este raciocínio entendemos que todas as criaturas são nossos irmãos, pois partem do mesmo Criador. Que interessante, ele fala como se ele fosse um novato, né? E a maior faculdade é a inteligência. Muito bem, Marcelo, pode falar do jeito que você fala sempre. Né? Quem não conhece Marcelo Pessoa, é um profundo estudioso da nossa doutrina e sempre nos ajuda muito com as suas colocações, tanto em palestras quanto aqui, nos nossos encontros semanais. Obrigada, amigo. Vamos lá. É verdade, Gleice. E é só um complementozinho nesse pedaço, porque hoje é tão curtinho que vai dar para a gente falar um pouco mais. A gente bater E até uma experiência que eu tive hoje muito interessante. E aqui tem um pedaço que fala assim, olha, já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma, ou seja, a nós, para praticar o bem, né? E em todo texto da doutrina espírita a gente vai ouvir isso, a prática do bem, a prática do bem, a prática do bem. É esse o caminho, desde que Jesus veio que ele fala isso. Jesus falava isso. E hoje, só contando aqui rapidinho um fato muito interessante que aconteceu comigo, meu telefone tocou. Aí eu atendi, era um rapaz, sabe? Olha só, eu liguei aleatoriamente para falar com algumas pessoas, blá, 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 e eu queria falar de uma passagem da Bíblia. Você ouve? Quer ouvir? Eu falei, ouço. E aí ele falou, ele citou, né, uma passagem lá do Apocalipse, né, uma situação que, assim, tudo, né, não vou usar as palavras do texto, mas quer dizer que tudo está ruim, tudo parece ruim, porém, né, Deus vai nos resgatar de tudo isso. Vai chegar uma hora que tudo isso vai passar. Isso está no texto, ele leu junto comigo, acompanhando pela Bíblia. Aí eu falei assim, é mesmo? Ele falou assim, aí você sabe qual é. E aí voltou lá em João, né, que foi João que falou isso, e ele é um texto de João. Ele falou assim, você sabe como é que se consegue isso? Você ser salvo dessa turbulência, disso tudo, como é que Deus vai agir? Eu falei assim, eu queria que você me respondesse. Aí ele falou assim, eu falei assim, eu tenho uma resposta, mas eu queria que você me respondesse. Aí ele falou assim, não, a gente precisa estudar, precisa ler a Bíblia, precisa conhecer a Bíblia, precisa... Aí eu falei assim, eu tenho uma resposta diferente da tua, quer tentar de novo? Mas ele insistiu na questão do conhecimento, né, do que estava escrito. Eu falei assim, e o que Jesus ensinou para a gente? Aí ele falou assim, não, ensinou que a gente tem que conhecer, blá, 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 blá. Eu falei assim, sabe o que Jesus ensinou para a gente? O que você está fazendo, você não sabe o que você está fazendo. Eu falei para ele assim, o que você está fazendo é amor. E foi isso que Jesus pediu. Você tirou o seu tempo para ligar para uma pessoa que você não conhece. Você está falando do Evangelho.
você fala assim, eu estou bem, mas eu podia ser uma pessoa que está sozinha, que está me sentindo abandonada, que está me sentindo que precisava dessa ligação. E aí a gente começou a conversar, eu falei para ele, eu sou espírita. Ele falou, a gente pode continuar conversando? Eu falei assim, eu sou espírita, né? Eu não vou tentar te converter, e se você não for tentar me convencer, a gente vai falar de Jesus e de Deus aqui várias vezes, mas sempre com essa coisa do amor que Jesus pediu que a gente usasse. Eu achei um exemplo tão bonito que ele fez, uma pessoa, ainda falei para ele, eu não faço isso que você está fazendo, tá? Eu acho lindo essa tua atitude, mas eu não faço. Então, assim, o evangelho o tempo todo, né? O evangelho o tempo todo fala para a gente fazer isso. Olha como é simples. Né? Então, continua. Peraí, agora você falou, me deu vontade de comentar. Isso se chama, para quem fez, esse rapaz que te ligou, certamente ele está fazendo algo que eles chamam de serviço de campo. Serviço de campo é assim como a gente tem entre nós, né? Espírita faz evangelho no lar. Testemunhas de Jeová fazem serviço de campo. E agora, assim como nós nos adaptamos ao meio virtual, né, com palestras, com estudos, eles se adaptaram a fazer o serviço de campo, que é aquele que eles vão na nossa casa, batem na porta, eles estão fazendo por telefone agora. E eles fazem isso baseados numa fala do Evangelho que diz assim, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a explicação que eles dão do porquê que eles levam o evangelho, porque eles estão seguindo essa recomendação mesmo, do ide e pregai o evangelho a toda criatura. E que a gente lembre daquela fala eu não sei, quem foi que falou de Francisco de Assis outro dia? Eu sei que eu estava com você, alguém falou de Francisco de Assis, que dizia que pregue o evangelho e, se preciso for, use as palavras, alguma coisa assim, não é? Isso, foi. Alguma desse com a gente, não sei se foi na aula do ESD. Se foi no ESD ou se foi aqui, verdade. Que a gente possa pregar o evangelho, sobretudo nas nossas atitudes, sobretudo nos nossos exemplos. Foi no ESD que a gente estava falando de dar exemplo. Foi até o Cadu quem comentou alguma coisa, então. Que a gente aprenda a de fato, vivenciar o evangelho. A Pri está dizendo que foi no ESD, né? Que a gente aprenda a vivenciar o evangelho nas nossas atitudes, na forma como nós tratamos o nosso semelhante, na forma como nós praticamos a caridade, né? Como a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, como que é aquela sigla? Marcelo, socorro! PIB, não é PIB? Não. PIB, Perdão, indulgência e benevolência. PIB, então. Benevolência, indulgência. Perdão, indulgência e benevolência para com todos. Não é? Falando isso. Que a gente aprenda, então, a viver o evangelho desse jeito. Para mim, deu uma travada em você, mas eu já falei o que eu ia falar. Vamos lá? Me ouvindo? Então, vamos lá. No item 17, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Quem são as almas penitentes? Nós, né? Se a gente conseguir passar para o mundo regenerador. E aqui, essa frasezinha, Gleice, complementa aquilo que a gente estava falando ontem. Por exemplo, a gente vive sob uma influência muito pesada. E nos mundos de regeneração... Tony, pera um pouquinho, desculpa. Lê para mim de novo, porque no meu tá tão diferente a tradução. Os mundos regeneradores... Lá no 17. Isso. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Certo. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. A alma que se arrepende encontra nesse lugar a paz e o repouso. Mas ok. Penitente. Então, nisso, né? Então, assim, o mundo regenerador é entre o que a gente vive e entre o bom, né? Os mundos felizes. Então, nesse lugar, o que acontece? A influência que a gente vive aqui de coisas tão ruins e tão negativas e tão pesadas não existe mais nesse lugar, né? Então, é um lugar onde a gente
e meio que passa um período, é o BIP, tá vendo? É um período que é um lugar que a gente passa sem tanta influência negativa, sem necessidade de tantos sofrimentos, eles ainda existem, mas não tem tanto, e a gente consegue se reequilibrar e se preparar para dar um passo mais adiante. A gente já está num passo adiante, né? Se prepara para dar um passo mais adiante, porque, sempre lembrando, o que a gente passa aqui, a barra é muito pesada. Você quer falar disso aí? Eu posso continuar. Peraí, deixa eu olhar. Não, pode continuar. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, né, que somos escravos hoje, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então, já somos mais maduros, né, no sentido de compreender o que a gente tem que fazer, no sentido de já ter superado todas essas paixões, aqueles vícios, aquelas coisas mais, sentimentos mais pesados que nos prendem aqui no mundo de provas e expiações, né? Então a gente já consegue seguir mais suave. Quer completar ou continuo? Então, eu ia falar uma coisa que eu bati o olho aqui, o Marcelo já se adiantou, então eu vou aproveitar e vou falar do que ele está colocando. Ele coloca assim para a gente. É importante colocar que no mundo de regeneração ainda existe o mal, mas predomina o bem. Tem muitos achando que já estamos no mundo feliz, e não é isso. Exatamente, Marcelo. O mundo de regeneração é um mundo de transição, na verdade, ele é intermediário. Transição, né? Mesmo, que a gente chama aqui. Ele está entre. É como se fosse assim, um estágio que a gente faz para se preparar para habitar um mundo feliz. E olha que eu já falei isso aqui algumas vezes lá atrás. Mundos felizes ainda não são o topo. Acima dos mundos felizes ainda existem os mundos celestes. Mas, nossa, só de viver num mundo de regeneração, olha, glória a Deus, Senhor. Eu já estou doida para ter essa oportunidade. Mas foi o que o Marcelo falou. Não estaremos livres do mal ainda. O Tony também falou no começo, nós ainda vamos estar sujeitos a algumas necessidades que condizem em algum grau com o que a gente vive hoje. Acontece que o bem vai predominar. O bem vai, né, vai prevalecer, vai se sobrepor ao mal. E isso já é muito bom. E aquele que persistir, né, tendo tido a oportunidade de estar no mundo de regeneração, se de alguma forma permitir que o mal lhe ganhe destaque nas suas atitudes, não vai ter jeito. Ele não vai continuar tendo a permissão de ali permanecer. Aí, no primeiro desencarne que ele tiver, já desencarna e já volta de novo para um mundo de provas e expiações. Porque realmente é um ambiente de preparo para que a gente possa aproveitar tudo aquilo que a gente leu dos mundos superiores, né? Então... Exatamente. Então, o mal que existe lá é o que a gente ainda vai carregar, né, na igreja. O mal que estará lá, o mal que a gente vai encontrar lá é o mal que a gente ainda vai carregar. Né? Mas é muito menor do que hoje, que é o que domina aqui. Exatamente, Marcelo, só completa aqui, interessante também, na testa estará escrito amor, ou seja, na consciência será amor. De fato, a gente fala muito de amor e eu percebo que muitas vezes o amor, para nós, ainda está no discurso, ainda está naquilo que a gente fala, mas a gente precisa diminuir a distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, né? Porque discurso é muito fácil, sai aqui, da boca para fora, mas é na hora de se comportar, né? São nas nossas atitudes que a gente prova
o amor. E às vezes a gente não precisa de palavra nenhuma. São as atitudes que mostram o quanto a gente já evoluiu, o quanto a gente já entendeu, a gente já compreendeu de amor. Isso aí. E aí continua aqui. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita. Mas a aurora da felicidade, meu Deus, só de viver a aurora da felicidade já deve ser, né? A gente nunca teve essa experiência. O homem lá é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados, tá, gente? Quando falo homem ainda de carne, é porque a gente ainda tem uma matéria dura parecida com essa. Conforme a gente vai evoluindo, vai sendo desnecessário esse tipo de matéria aqui. Mas olha só um minutinho, Tony. Nesse caso, quando ele fala que o homem ainda é carnal e por isso ele está sujeito às vicissitudes, que quem tem um corpo de carne ainda passa, entra aqui também algumas enfermidades, entra aqui também o desencarne, né? A perda do corpo físico. Vai chegar uma hora que os mundos mais elevados já não... a gente já vivencia neles como espíritos mesmo, sem a necessidade de corpos tão materializados. É o perispírito que já nos serve de vestimenta. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, então, gente, lembrando, as provas são aquelas dificuldades que a gente escolhe e as expiações são aquelas que, por a gente ter cometido várias falhas, a gente tem que passar por elas, não tem escolha. Então, já não tem mais expiação, né? Só existem as provas e as dificuldades que nós vamos escolher. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente o sentido de um perispírito puro e celeste, a aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Falta muito? Falta muito, tia? Marcelo, fala aí pra gente, quando é que a gente parte? Partiu o mundo de regeneração. Quando é que esse trem chega aqui nessa estação, pelo amor de Deus, né? E a gente... Marcelo, não. O que aparece para você, Tony? Para mim aparecem uns negócios esquisitos. Mas de vez em quando ele coloca isso daí, é para zoar mesmo. Eu imagino que é para zoar, porque vira e mexe ele coloca isso daí. Acho que não, acho que são emojis que ele coloca e que não sai pra gente. Será? Eu acho. Bom, e aí, então, assim, esse resumão aqui, esse pedaço aqui de resumão, mostra justamente qual é a diferença, né, de estar num mundo melhor do que o mundo que a gente vive hoje. Num mundo sem tanta diferença de sentimento, né? Sem tanta diferença de comportamento, sem tanta diferença de jeito de viver, porque nós vivemos extremos muito diferentes ainda no nosso planeta, né? Nós talvez sejamos aqui medianos, mas existem extremos do bem, extremos do mal, muito, 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 muito. São figurinhas de aplauso, só que não aparecem. São contrastes muito fortes que a gente vive aqui nesse mundo. E é importante, o que é bom da gente entender é assim, então tá, vou me acomodar. Não, ele está dizendo aqui que o que a gente está vivendo, o que a gente vive, é natural do nosso mundo hoje. Porém, a nossa forma de viver nesse mundo hoje, né, que o Evangelho traz todas essas... O Evangelho traz todo... Lá não deve acontecer isso, né?
né, traz todos os exemplos, assim, Jesus trouxe os exemplos de uma maneira da gente chegar mais rápido no mundo de regeneração, que será, no caso, o próprio planeta Terra está se preparando para se tornar um mundo de regeneração. Gleice, quer falar? Eu vou dar uma pausa para falar nisso, porque assim, surgiu aqui um comentário, e eu vou colocar ele aqui para a gente tentar dar uma palavra aqui para a Li. A Li diz assim: gostaria muito de entender por que, às vezes, temos que aprender através da solidão e do abandono. Como se aprende o amor sem ter a quem amar? Ou em situação de menosprezo? Li, em primeiro lugar, fica o convite, de fato, para abraçar essa doutrina que é tão esclarecedora, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita não vai trazer uma resposta pronta, sabe? Como, olha, acontece isso com você por causa disso. Não, mas ela nos traz conceitos que fazem com que a gente compreenda certas coisas. E uma das coisas que a doutrina nos traz é o conhecimento sobre a reencarnação. Então, a reencarnação é a prova da justiça e do amor de Deus por nós, que nos permite que, através de inúmeras oportunidades, a gente vá aprendendo. E muitas vezes a gente faz escolhas na nossa caminhada evolutiva que geram consequências não muito boas. E essas consequências precisam ser encaradas, precisam ser vivenciadas. E inúmeras vezes nós pedimos, nós escolhemos passar por certas provas porque nós temos consciência de que falhamos com aquilo. Então, às vezes, por exemplo, é muito comum nós conhecermos mulheres que desejam muito a maternidade, que querem muito ser mãe, e muitas vezes não conseguem e sofrem por isso. E aí a gente vai estudando a doutrina e vai aprendendo alguns conceitos, e aí a gente entende que essa prova, mesmo que agora a mulher não tenha essa consciência, foi muitas vezes pedida por ela, foi planejada por ela. E aí não é uma receitinha de bolo que serve para todo mundo, não. Cada uma delas tem a sua explicação do porquê entendeu que precisava passar por essa dor de não poder vivenciar a maternidade. E uma vez que nós quitamos qualquer débito perante a justiça divina, é quitação total, para sempre. Dali para frente, a gente vai vivenciar outras provas e, às vezes, passar por outras expiações. Então, a expiação, nesse caso, é realmente a gente passar por aquilo que nós precisamos passar para o nosso amadurecimento espiritual. Então, muitas vezes, a gente passa por essa sensação do abandono justamente porque a gente pode, de alguma forma, numa outra oportunidade, ter faltado, né, com os cuidados devidos a um outro ser. A gente pode não ter valorizado a família, a gente pode não ter valorizado a oportunidade de ser acolhido, de estar entre aqueles que nós amamos, e com isso a gente gerou uma consequência lá na frente. Agora, o fato é que sozinho, abandonado, nós nunca estamos, né? Nós temos o nosso Mestre Jesus, que se faz presente em nossas vidas através do nosso anjinho da guarda, que é um ser espiritual que recebeu a tarefa de nos guiar. Mas, Tony, pode falar, e aqui a gente tem contribuição também falando com a Li, ó, vou só falar aqui, aí depois você comenta. Li, a dona Jamile fala assim: Li, acredito que é porque não precisamos de algo ou de alguém para vivenciar o amor. Perfeito. Marcelo diz: Li, acredito que a opção de estar sozinho é nossa. Pelo contrário, a lei de sociedade é obrigatório. Olha o povo participando. A Kátia diz: Li, eu vivencio isso. Cheguei na casa espírita pela dor e essa doutrina é esclarecedora. E o Tiago diz: a doutrina não nos entrega pronto, e sim ilumina o caminho para encontrarmos. Então, às vezes, Li, é dando que se recebe. Se você se sente abandonada, se sente sozinha, leve você um pouquinho de você, né, o que você tem de verdadeiramente seu, para o outro, porque você vai receber de volta.
Pode falar. Com certeza. E é importante, Li, você saber que assim, a maioria das coisas a gente não lembra e é importante que não lembre. Né? Muitas situações a gente vem, a gente combina lá do outro lado, quando encarnar vai ser assim, eu vou ter dificuldade no relacionamento, ou eu vou nascer com esse meu inimigo, porque a única maneira de transformar aquele ódio em amor é tendo uma relação parental mais próxima, como pai, ou como irmão, ou como filho, né? Então, a gente não lembra desses compromissos, né? Então, muitas situações acontecem hoje que a gente não lembra que a gente combinou. Por isso que é fundamental que não exista nenhum tipo de revolta, nenhum tipo de questionamento, porque Deus nunca pune. Se foi combinado lá em cima para a gente vir, é para o nosso bem sempre. Então, assim, você não sabe se esse momento que você passa hoje é o momento que foi combinado. Porém, isso pode ser também um resultado das suas escolhas de agora, né? Que escolhas você tem feito, que pessoa que você tem feito. O exemplo desse menino que eu falei logo no início, né? Que me ligou de manhã, não me conhece, não sabe quem sou, pegou um número de telefone e ligou e alegrou o meu coração. Eu nem precisava, mas fiquei tão feliz de saber que pessoas fazem isso e eu não faço, né? Porque imagina se você se junta, né, às espíritas. Viu, Tony? Porque Oi? assim, eu acho que você devia rever isso. Você podia pelo menos ligar para sua amiga Gleice de vez em quando, bater um Não papo ligo, descontraído. Olha, eu não ligo. dando puxão de orelha em público. Não ligo. Pode dar, todo mundo fala isso. Todo mundo reclama disso, acho que essa encarnação, eu não sei se eu vou conseguir resolver isso, não. Eu não ligo. Mas, assim, são esses gestos, um gesto dele, e você pode ver que quanto isso preenche a vida dele, porque ele ligou para mim e para um monte de gente. Um monte de gente pode ter desligado o telefone na cara dele, mas ele não está nem aí. Porque alguém vai atender e esse alguém está precisando aquela ajuda. Da mesma forma, todos os espíritos, né, que dão exemplo para a gente de virtude e de terem sido felizes, foram felizes ajudando os outros, não importa quem era, não importa se a pessoa seria grata ou não seria grata, seja lá o que for. Então, busca isso na tua vida, não fique esperando irem até você. Vá você ao encontro, né? Busque algum canal que você consiga fazer o bem a alguém, porque na hora que você fizer essa conexão, você faz alguma coisa para alguém, você vê na pessoa a gratidão, a gente se arrepia todo, é o amor divino, né? É a presença divina na gente. Isso qualquer um pode fazer. Exatamente. E assim, Li, você viu que o pessoal aí tá se colocando à disposição e nós também, viu? Precisou de alguma coisa, grita, chama, manda sinal de fumaça que a gente está por aqui. O telefonezinho aí passando. Marcelo lembra bem aqui que as reencarnações não traz de volta a lei de Talião, não, né? Olho por olho, dente por dente. Pelo contrário, nos traz a lei de amor, de justiça e caridade. Reencarnar é oportunidade de amor. Então, ao invés de cruzar os braços e a gente reclamar, que a gente possa arregaçar as mangas e colocar mãos à obra e praticar o amor, amar. Priscila diz assim para a gente: o amor não seja extensivo somente aos outros. O exercício talvez seja de amar a nós mesmos. Afinal, isso é necessário, porque para que se ame o próximo. Muito bem, Priscila. Ponto positivo para a Priscila. Nos amando, assim conseguiremos amar verdadeiramente ao próximo. Exatamente. Adorei. Tá bom, né? A gente já pode jogar o tema e deixar o pessoal falar. Gente, por favor, continue assim. Vou continuar aqui, é o último capítulozinho. Mas há, nesses mundos, ainda falível é o homem, mas nesses mundos, ainda falível é o homem e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império, né? Nós ainda somos falíveis. Nossa, não peraí, avançar. o meu aqui, Tony, que o meu tá mais fácil. Mas nesses mundos, o homem ainda é falível e o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. É muito mais fácil essa aí. Eu tenho que trocar esse meu evangelho aqui.
Olha só que informação importante, gente. Não avançar é recuar. Né? Estar no mundo desse e não aproveitar, né? Não avançar, não fazer nada, é andar para trás, é como a Grace falou lá atrás um pouquinho. Aí, aqui não tá bom? Então você volta para lá, vai para o sacode lá atrás, e aí você vai fazer alguma coisa. Né? E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Esse texto não é de nada mais, nada menos de Santo Agostinho, né? Em Paris, 1862. Maravilhoso, como sempre. Marcelo, inspirador. Desse Marcelo não aparece aqui pra gente, ó, aparece só umas letrinhas, mas enfim. Por isso que eu acho que ele está sempre zoando, porque aparece não, mas é porque eu não sei falar inglês, gente, mas isso daí deve estar escrito alguma coisa. O que está escrito aí, Marcelo, traduzindo? Eu sei que são palmas, mas na íntegra, o que está escrito aí? Enfim, conclui aí, Tony. Que você ia falar. Então, isso. Então, não, assim, esse texto, né, quando fala assim dos mundos de regeneração, ali você está, vou usar ali hoje, né? Hoje ali abriu a porta e a gente entrou. Né? Então, ali, hoje você passa por uma situação difícil, complicada, difícil de entender, difícil de responder. Você está no momento de dor, como muitas pessoas estão no momento de dor. Existem dores mais suaves do que a tua, e existem dores muito mais pesadas do que a tua, mas essa é a tua, é que você está sentindo nesse momento. Só que quando a gente pega aqui e a gente começa a estudar a doutrina espírita, e ela vai falando isso para a gente, que a gente leu aqui em 1 hora, 40 minutos, né? Modifica o raciocínio da gente. Ele diz que é natural que onde nós estamos acontecem essas coisas, essa forma da gente enxergar essas coisas que é diferente. Todos nós temos a possibilidade de lutar contra o mal, de lutar contra as nossas más inclinações, de tomar alguma atitude que nos tire dessa situação de dor que você está agora, porque a gente não sabe se ela é programada ou se você se colocou nela. Então, assim, de alguma maneira, a forma de você lidar com essa dor, ela vai se modificar. Dentro da doutrina espírita, você tem ferramentas maravilhosas que dizem, olha só, se você vai ter que passar por isso mais 50 anos, você vai ficar o quê? Chorando? Não, então vamos embora, né? Vamos com dor mesmo e vamos embora fazer outra coisa. Então, esse ânimo, esse estímulo que a doutrina dá pra gente é maravilhoso, porque a gente não fica ali sentado se sentindo injustiçado. A gente sabe que isso acontece com várias outras pessoas e que a gente tem que ir à luta e deixar aquilo de lado e fazer alguma coisa diferente. Porque, como dizia Edivaldo, fique namorando com a dor e você se casará com ela. Verdade, né? E assim, gente, a gente tem que aprender, como diz a Pri, né, a se amar, né? A realmente estar bem com a gente mesmo, para que a gente consiga oferecer o nosso melhor para o outro. Quando nós conseguimos, através do processo de autoconhecimento, encontrar o amor próprio, assim, isso não quer dizer deixar de amar o outro, mas eu preciso estar bem comigo para amar o outro, para oferecer o meu melhor para o outro. Isso faz com que a gente fuja de algo chamado carência afetiva. Às vezes a gente sofre por uma carência afetiva e às vezes o que é pior, a gente tem carência afetiva de pessoas específicas. Então, se aquelas pessoas específicas não nos amarem, parece que o mundo não tem graça pra gente. E não é assim. Nós vivemos sob a lei de sociedade, nós precisamos uns dos outros, conhecidos e desconhecidos. Então, sejamos nós a fazer um mundo melhor, sejamos nós a fazer a nossa parte na construção do mundo de regeneração. Então, Li, mesmo à distância, sinta-se abraçada e abrace também, faça como o menino que ligou para o Tony,
que passou e leu, e leu um pedaço da Bíblia para uma pessoa que ele nem conhecia. Faça você também, passa a mão no telefone, não digo nem para pessoas desconhecidas, mas, aposto, já passei essa tarefa para vários pacientes meus. Pega a sua agenda do celular, vai pelo WhatsApp, olha a agenda do WhatsApp, vê quantos conhecidos você tem na sua lista de contatos que há meses, talvez anos, você não manda uma mensagem. Faz a experiência, escreve uma mensagem. Oi, Mariazinha, quanto tempo não nos falamos? Como você está? Como estão todos por aí? Quando tiver um tempinho, me dê notícias. Por aqui está tudo bem. Aí, dica, envia. Vai lá e copia. Para não ter que escrever de novo. Copia. Aí você procura o próximo da lista. Cola, só troca o nome. Oi, Joãozinho. E manda. Você vai ver que as pessoas vão se sentir felizes por você ter lembrado delas e elas vão retornar para você aquilo que você está oferecendo. E você vai ver que sentimento de abandono, de solidão, vai embora. Estou te falando, técnica terapêutica. Dá muito certo. Estou vendo o pessoal fazer comentários aqui, pode falar. Olha isso que você acabou de falar, toda mensagem minha, né, que vem na minha cabeça aqui, eu vou e posto. A mensagem de hoje, após o contato desse rapaz, é o que você está falando, exatamente. A mensagem de hoje foi o seguinte: você está bem, entre em contato com alguém que você goste, apenas para conversar, mostrar que se importa com esse alguém e aproveite para falar de Deus e de Jesus. Essa simples atitude pode transformar um dia triste em um dia muito feliz. Você mandou isso para minha mensagem de hoje. Eu botei na minha rede social. Ah, tá. Olha, ó o ciúme aqui. Eu já ia falar, você mandou para seus amigos? Gente, nas redes sociais. Eu e o Tony somos parceiros num monte de coisas, né? De um monte de trabalhos no movimento espírita. E aí, assim, não dá para não ter um laço de amizade. E amigos também sentem ciúmes. Já me senti ensinada aqui. Como assim? Mas, como é que eu não recebi, né? Como que eu não recebi? Mas só para ver aqui, Marcelo se justificando que aqueles negocinhos são palmas, aí a Kátia, que legal, o da Kátia aparece, não é emoji, sei lá como é que fala isso, o dela aparece as palminhas, mas ele se justifica dizendo que jamais zoaria, né, que depois ele colocou, jamais zoaria esse estudo, tá maravilhoso, amigos tão queridos. Obrigada, meu lindo, você faz esse estudo também ficar uma delícia. Karina diz, Gleice e Tony, vocês são uma dupla abençoada. Ah, minha linda, somos todos aqui abençoados pela oportunidade. Torna um estudo muito leve. Aí Marcelo, como sempre, completando com chave de ouro, diz, lembrem que Deus, na criação do planeta, cria Adão e Eva, nunca um ser só. Sempre somos acompanhados. Perfeito, Marcelo, é isso mesmo. Olha só que reflexão em cima de algo tão corriqueiro para a gente. Patrícia diz que o estudo é maravilhoso. Obrigada, Paty. Graças a Deus temos essa oportunidade do estudo. Geisa diz, perdi meu companheiro de 32 anos e estudando com vocês tenho me sentido muito bem. Quando posso, assisto todos os ensinamentos. Sinto o carinho de vocês. Ai, Geisa, que lindo! Amei! Geisa, você está exagerando. Você vai deixar a gente vaidoso, porque você está demais. Não, mas só de você ter feito essa troca dessa informação com a gente, eu não sabia, fico feliz. Ela sempre fala alguma coisa linda, ela sempre coloca essa gratidão, que a gratidão é um sentimento maravilhoso, né? E ela sempre coloca a mesma coisa, como ela tem se sentido bem, como ela tem aprendido, como ela tem gostado de participar. E é muito gostoso ouvir. Maravilha. E Li está perguntando, quero saber quando posso pedir outro atendimento fraterno, hoje é o último tratamento. Li, pode, então, assim que acabar o tratamento, já manda mensagem aí no WhatsApp da casa e solicita um novo atendimento fraterno. Provavelmente vai ser agendado para amanhã, devido ao horário. E aí você passa no atendimento fraterno e dá seu feedback. Olha, acabei de fazer a série de fluidoterapia, durou 3 semanas, e eu estou agendando um novo atendimento justamente para dizer como é que eu estou me sentindo, melhorei, não melhorei, enfim. E aí o atendente vai te dar uma orientação. Então, já pegando um gancho
informação passada para ali, volto a esclarecer aqui a fluidoterapia, que é um tratamento espiritual que a nossa casa tem oferecido de modo virtual. O que que acontece? A pessoa passa com a gente por esse estudo do Evangelho toda quinta, às 16 horas, e depois, a gente encerra agora às 17 e pede que a pessoa corra rapidinho, vá num banheiro, tome uma água, coma alguma coisa, enfim, mas se recolha, né, em silêncio, numa tranquilidade, pode fazer a leitura do Evangelho de novo, pode colocar uma musiquinha suave para ouvir, mas que ela fique sozinha, de preferência, e de forma serena, das 17h30 até as 18, que é a hora que a equipe espiritual vai até você e realiza o seu tratamento espiritual. Então, é importante que você esteja desconectado, né, de celular, de televisão, de barulhos que possam te deixar em algum grau de perturbação, para que você possa ser beneficiado com esse tratamento. E esse tratamento se dá por 3 semanas consecutivas. No fim da 3ª semana, a gente pede que entre de novo em contato com esse número que está passando, que é o WhatsApp da nossa casa, e agende um novo atendimento para dar esse feedback, ok? Então, é isso, gente. Chegamos ao fim. Da minha parte, em relação ao tema, não tenho nada a acrescentar. Se o Tony tiver a acrescentar, já acrescenta, já finaliza, não sei, você faz a prece. Agradeço em nome da casa a todos vocês que participaram com a gente aqui no ao vivo, que interagiram, que comentam, que fazem os seus comentários. Tinha uma pessoa que disse que estava vindo, acho que pela primeira vez, como que... Olha quanto comentário, até para a Tuane, né? Tuane, se tiver por aí ainda, seja bem-vinda. Toda quinta-feira, às 16 horas, essa dupla dinâmica está por aqui, como diz o Thiago, essa dupla iluminada, que não tem nada de iluminado, não, mas a gente está correndo atrás de... Eu estou de branco, mas não sou iluminado por 2 luzes aqui. A gente está correndo atrás, né, Marcelo, de pelo menos conseguir a nossa vaguinha no mundo de regeneração. É isso. Deixa eu ver aqui, peraí, tem mais uns comentários. Eu gosto sempre de colocar os comentários, gente, que é para vocês se sentirem motivados a continuar colocando. Marcelo diz, Geisa, ele te espera no mundo espiritual, trate só com uma saudade. Todos vamos rever nossos entes amados. Força. Exatamente, Marcelo, valeu. Que sirva para a Geisa e para tantos outros que têm chorado, né, pela perda de entes queridos. Nilta diz, gratidão a Deus por este momento de estudo. Vocês deixam minha tarde mais leve. Ah, minha linda, é sempre muito bom quando eu vejo seu nomezinho entrando aí. Já acabou? Que pena, gratidão, vocês são maravilhosos. Acabou, Marcelo, só semana que vem agora, gratidão. É isso, gente. Deixa eu ver aqui. Vai finalizando, Tony, que aí eu vou colocando aqui os comentários do pessoal. Beijo. E a gente se despede sempre lembrando que esse momento não é à toa que todo mundo se sente tão bem, não é à toa, né, que a gente sente esse prazer, essa união, porque os amigos espirituais da Casa Espírita Suave Caminho estão trabalhando conosco nesse momento. Então, quando a gente entra aqui angustiado, quando a gente entra triste, quando a gente entra desesperançoso, né? Tem a leitura do Evangelho, sim, e eu e Gleice, é claro que nós somos inspirados a fazer os comentários que são necessários para quem está assistindo, e aí vocês também se envolvem e participam, então assim a gente forma uma corrente, cada um canto diferente, junto com a espiritualidade, que a nossa vibração fica uma vibração melhor. Né? E aqueles que vão passar pela fluidoterapia depois também já ficam preparados para o tratamento da fluidoterapia, porque era isso que acontecia na Suave Caminho, na casa física, e agora nós estamos na casa virtual, né? Mas é importante, então assim, não perca a oportunidade de estar participando junto. Aqui é um lugar que dá para fazer o comentário vai aparecer, fica mais dinâmico, né? A gente vai acabar tirando algumas dúvidas. Então, assim, Lia, você e a todos os que estão agradecendo, os que estão sendo auxiliados, os que estão aprendendo, né? Todos sejamos sempre merecedores de estar aqui e de receber as luzes, né, dos amigos espirituais. Então, vamos agradecer
mais uma vez a Deus, a Jesus, esses amigos maravilhosos espirituais que nós temos, os protetores da Casa Espírita Suave Caminho, os nossos anjos da guarda, os nossos protetores espirituais, que eles que trabalham incessantemente, incansavelmente, para nos animar, para nos fortalecer, para nos não deixar que nada desvie o nosso desejo de estar juntos aqui, unidos para o estudo do Evangelho, para aprender mais um pouco, ou pelo menos para receber da espiritualidade de luz essas vibrações de muita paz e de muito amor. Que possamos carregar essa energia por mais uma semana até a próxima Evangelho Terapia, que possamos estar aqui com essa alegria, com essa ternura, com essa fraternidade de sempre. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado aos nossos amigos espirituais. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, beijo grande, fiquem com Deus. Até quinta que vem, então.